Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: "Não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade." Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui em Tua presença agradecidos pela vida, pelos cuidados, pelas bênçãos que Tens concedido a cada um de nós. Te agradecemos por este dia de vida que estás nos concedendo e também por estes momentos que iremos ter agora estudando a Tua Palavra. Pedimos que estejas presente na mente e no coração de cada um daqueles que estão estudando a Bíblia conosco cada dia. Todos os que nos escrevem pedindo orações, Tu conheces os problemas que cada um enfrenta. Dê vitórias conforme a Tua santa vontade. Abençoes ao seu Florentino. Ele pede especialmente pela bisneta Maria Helena, recém-nascida. Ela está ainda no hospital para ganhar peso, nasceu antes do tempo. Que Tu abençoes e que Maria Helena ela se recupere o quanto antes. Abençoes também Manuel Fernandes, abençoes Luiz Santos, Luiz Silva, Vaneide Marques, que pede especialmente por ela, pelos seus familiares, filhos, netos, que Tu abençoes a cada um. Roberto Gonçalves pede pela esposa que está enferma, que Tu estejas com ela, em nome de Jesus. Amém. Estaremos dando continuidade ao nosso primeiro estudo desta nova série e essa semana estamos falando especialmente do ministério do apóstolo Paulo lá em Corinto. E como nós já vimos aqui esta semana, Paulo ele foi chamado diretamente por Jesus Cristo quando teve aquela visão na estrada de Damasco e ele foi aprovado por Deus para ser um apóstolo, um enviado. E apóstolo era todos aqueles que haviam contemplado Jesus após a sua ressurreição. Os discípulos contemplaram e também Jesus apareceu a outras pessoas, a cerca de 500 pessoas de uma só vez. E apareceu também, após Jesus já estar no céu, apareceu para o apóstolo Paulo, quando ele foi chamado para ser apóstolo. E ele, Paulo, então, ao iniciar suas cartas, ele sempre começava dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado pela vontade de Deus. E Paulo, ele começou então o seu ministério. Ele foi perseguido lá em Tessalônica, foi perseguido também em Bereia. Ele foi para Atenas e de Atenas ele foi para Corinto. Corinto era uma cidade grande, era uma cidade importante, um importante centro comercial do mundo antigo. Havia 2 portos ali nessa cidade de Corinto e Paulo, ele enfrentou esse desafio dessa cidade grande, uma cidade que tinha ali um próspero comércio, e Paulo ele sobreviveu durante o período que esteve ali em Corinto da venda que ele fazia de tendas que fabricava. Paulo, ele aos sábados se reunia com os irmãos, com os novos conversos para pregar sobre Jesus, e durante a semana, de domingo a sexta-feira, ele fabricava tendas e vendia. Nós vemos aqui em Atos, no capítulo 18, e nos versos de 1 a 3, irei ler com vocês. Atos 18, versos de 1 a 3, diz assim: Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas como ele. Então, Áquila e Priscila também fabricavam tendas e Paulo foi morar com eles. E juntos eles fabricavam tendas. É importante nós lembrarmos que os judeus, eles sempre tinham a preocupação de que os filhos aprendessem algum ofício para poder crescer na vida. E assim também nós deveremos hoje nos preocupar com os nossos filhos, para que eles se interessem em aprender algo, algum trabalho, algum ofício e que possam sobreviver daquilo que eles trabalharem e ganharem. Infelizmente hoje a maioria dos filhos não querem trabalhar, querem viver apenas nas redes sociais e viver à custa de governo, de migalhas que o governo dá.
e assim o governo vai criando preguiçosos. Mas nós pais, nós cristãos, deveremos colocar na mente dos filhos a importância de aprender um ofício, de estudar e também de desenvolver-se na profissão e sobreviver, não dependendo dos outros. Agora, nós lemos também em 1 Coríntios, no capítulo 5, e nos versos 9 a 11, Paulo ele vem dizendo: quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual ou são avarentos, ou exploram os outros ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vivem em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Vejam, que conselho importante que o apóstolo Paulo dá aqui àquelas pessoas ali em Corinto que haviam se convertido ao cristianismo, que não se associassem com pessoas que viviam em imoralidade sexual, que eram avarentas ou que exploravam os outros, e também com aquelas pessoas que adoram ídolos. Os cristãos não deveriam se associar a essas pessoas. E é claro que onde nós moramos, onde nós vivemos, sempre tem pessoas com todas essas características, mas nós, enquanto estamos no mundo, nós estamos aqui sujeitos a viver no meio dessas pessoas, mas nós não devemos nos associar com elas, é o que o apóstolo Paulo diz. Não ter vínculos com essas pessoas. Precisamos estar vivendo no meio delas, mas não participar das mesmas coisas que elas participam. Por que o apóstolo Paulo estava dizendo isso? Porque ali em Corinto havia muita imoralidade sexual. Havia ali em Corinto pessoas avarentas, pessoas que só pensavam em ganhar, em ter posses. E nós cristãos, claro que precisamos ter o básico para a nossa sobrevivência, mas não sermos pessoas avarentas, pessoas que só pensam em coisas materiais e ter posses. Nós, se tivermos este sentimento, como disse o próprio Senhor Jesus, aonde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Então, por isso o apóstolo Paulo aconselha para que as pessoas não se associem com pessoas desse tipo. Agora, a cidade ali de Corinto, essa que Paulo visitou, ela foi construída pelos romanos em 44 a.C. nascer. Aqui havia antes, foi destruída pelos próprios romanos em 146 a.C. Aí passou um período de praticamente 100 anos, quando Roma reconstruiu agora Corinto e foi sob o comando de Júlio César, e então essa cidade que Paulo estava agora visitando. E na época, Corinto era uma cidade que tinha rivalidade com Atenas, em vários aspectos. E agora Corinto, como eu disse para vocês agora há pouco, ela tinha 2 portos importantes. Ali esses portos facilitavam a troca de mercadorias e o desenvolvimento econômico. Não é fácil, irmãos, nós trabalharmos em cidades grandes. Cidades grandes têm os seus desafios, são muitos problemas que encontramos, e as pessoas, quando vivem em cidades prósperas, e como essa que era Corinto, as pessoas não estão muito abertas a ouvir acerca de Deus. Elas estão preocupadas mais com as coisas materiais, como disse aqui, as pessoas avarentas. Ali em Corinto, Paulo então desenvolve esta obra missionária e enfrentando os desafios. Ali havia, segundo escreveu um escritor da época, Estrabão era o nome dele, ele era um geógrafo, ele era historiador grego. Ele escreveu que lá em Corinto havia cerca de 1000 prostitutas sagradas, entre aspas. Essas prostitutas, elas participavam do culto religioso no templo lá de Afrodite, em Corinto. Vejam, prostitutas que participavam dos cultos religiosos
ao templo de Afrodite. E embora muitas pessoas que estudam a história vejam esse fato com desconfiança e estão relacionando apenas a propaganda ateniense lá contra os corintos, mas sabemos que era comum no mundo antigo essa prática de prostituição nos templos. Como diz aqui, prostitutas sagradas, entre aspas, né? Porque não era nada sagrado. E nossa atualidade, nas regiões em que nós moramos, também existem esses desafios. E nós temos que ter muito cuidado. Como é que nós estamos nos relacionando com essas pessoas e como é que nós estamos vendo essas coisas acontecerem dentro das igrejas e hoje a maioria das pessoas achando como um ato normal. E nós não podemos, irmãos, admitir de forma alguma que pessoas que se dizem cristãs, que aceitam a Jesus, que se batizam e vivem nessas práticas mundanas e práticas imorais. Nós não podemos permitir. Nós precisamos, com paciência, com sabedoria e com orientação do Espírito Santo, trabalhar com essas pessoas para que elas abandonem essas práticas imorais e essas práticas mundanas para que possam também servir a Deus em espírito e em verdade. Paulo, então, enfrentou esses desafios ali em Corinto, mas ele sempre pregando a essas pessoas a respeito de Jesus e também do sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário, pagando o preço do pecado para salvá-las. Então, nós também, buscando a iluminação, a direção, a orientação do Espírito Santo, nós poderemos ser usados por Deus para enfrentar esses desafios que enfrentamos hoje também e que temos em nossa sociedade idólatra, uma sociedade permissiva, e que Deus trabalhe conosco, nos ajudando a termos sabedoria, iluminação para lidar com esses problemas e não consentir, não concordar com o que as pessoas estejam fazendo de errado, mas que nós possamos demonstrar amor por elas, carinho por elas e que elas também possam se render e aceitar a Jesus em suas vidas. Agradecemos uma vez mais a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana e uma vez mais estamos sempre pedindo a Deus para que o Espírito Santo trabalhe cada momento conosco, nos ajudando a entendermos e vivermos na prática em nossa vida o verdadeiro Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe.